Padre Leão João Deon, um homem à frente do seu tempo. Assim os definiam aqueles que com ele conviveram e aqueles que depois seguiram na congregação que ele criou. Ele nasceu em 14 de março de 1843, numa cidade do interior da França. Hoje, neste ano de 2025, completaria 182 anos. Um homem que, desde pequeno, aprendeu da mãe, que era uma católica devota, a prática da religião e, por isso, foi discernindo a sua vocação e chegou a ser sacerdote da Igreja Católica. Um homem que, atento também a seu tempo, olhava para as questões sociais e, num processo de discernimento, estudou e foi ordenado sacerdote. Leão Deon começou seus estudos na escola da cidade onde ele nasceu e a família queria que ele seguisse uma carreira civil. Ele, desde pequeno, mostrou ser um homem muito inteligente, muito voltado para os estudos. E para agradar a família, então, ele cursou Direito em Paris e, nesse meio tempo, ele já participava das atividades paroquiais, das atividades da igreja em Paris e foi discernindo a sua vocação sacerdotal. Num primeiro momento, a família não aceitou essa decisão e o pai, para tentar fazer com que ele mudasse de ideia, deu a ele a oportunidade de viajar pela Terra Santa. Foi um tiro no pé, porque ir para lá ele entrou em contato com as cenas, com o contexto onde Jesus viveu e pregou, e ele voltou mais definido ainda na sua decisão de tornar-se sacerdote. E aí ele entrou no seminário, estudou em Roma, teve contato com o Papa da época, e como ele era formado em Direito, também depois teve formação em Filosofia, formação em Teologia, vários doutorados, por isso que se diz que ele era um homem à frente do tempo. Nós estamos falando do final do século XIX, e ele era muito voltado para a educação, tanto que ele dizia que é preciso educar o coração. Deon era um homem extremamente voltado para o estudo. Ele dizia que não é possível chegar ao coração se nós não passarmos pela razão. Se você olhar todos os escritos dele, se você olhar aquilo que ele deixou escrito sobre educação, é o que hoje nós chamamos de educação integral. Ele abordava diferentes temas. Desde sempre ele entendeu que era preciso trabalhar as inúmeras dimensões que compõem o ser humano. Não apenas a dimensão intelectual, mas também a dimensão social, a dimensão socioemocional, com a linguagem de hoje, né? Traduzindo o que ele diria. Também essa importância de nós termos uma comunicação com o transcendente. Claro, todos os colégios ligados a ele são colégios confessionais, ligados à Igreja Católica. Mas se nós olharmos para além disso, nós veremos que o Deon era um homem que apresentava uma educação que buscava trabalhar todas as dimensões do ser humano. Ele entendia já naquela época, no final do século XIX, início do século XX, que a educação precisava olhar para aquilo que compõe o ser humano. E só assim nós podemos despertar pessoas que façam uma conexão com a realidade. Para ele, a educação deve despertar no coração das pessoas o desejo de fazer diferença no contexto em que estão. Não é uma educação simplesmente individualista que leva a pessoa a realizar os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos de vida. Mas a educação para Deon gera compromisso com a sociedade, para transformar o mundo, para transformar a realidade. Até hoje, os colégios deonianos ligados à congregação têm isso muito presente. Eles estão em todos os continentes e ajudam sempre, no contexto onde estão, a transformar a realidade. O Deon de Tubarão, embora não seja mais um colégio confessional, desde 1971, quando o colégio, que era gerido pelos padres, passou a ser gerido pela Fundação Unisul, hoje Fundação Innovessa Sul, nós mantivemos os mesmos valores. O que mudou é que nós não somos mais uma escola confessional, mas mantemos os mesmos valores. Continuamos sendo uma escola que visa uma educação integral, que visa uma educação que olhe para todas as dimensões do ser humano e que seja este ser humano formado pelo Deon um agente de transformação. Por isso nós damos tanta atenção, tanta importância àquilo que compõe o ser humano como um todo. Os projetos que nós desenvolvemos estão inspirados nesse ideal do Padre Deon. É preciso educar o coração. Um coração educado é aquele que é solidário.